Nesse momento então vemos que as meninas começaram a se abraçar por causa que viram aquele mago todo ensanguentado, e foi uma visão que nenhuma criança merecia ver. Sem contar que ainda por cima todos começaram a observar aquilo e ver o quão feio estava a situação. E, literalmente a perna do cara estava toda quebrada, enquanto ele chorava e babava ao mesmo tempo, pedindo por ajuda. O rei então, vendo aquela situação, ficou totalmente abismado. Aí então perguntou o que os seus guardas estavam fazendo, já que eles deveriam checar os pontos vitais de Sebastian, e o outro deveria achar um curandeiro naquele momento, dando ordem então a todos, enquanto nosso prota estava desmaiado no chão. E então os guardas chegaram para poder levar aqueles que estavam feridos, e enquanto isso o pai do nosso prota checava se ele estava vivo, já que todos não sabiam o que estava acontecendo naquele momento e se ele tinha sido acertado ou não. Porém, após isso, ele olhou para sua esposa e disse que está tudo bem, que ele só estava inconsciente, levando ele então embora. A sua esposa então tentou curá-lo, porém pelo nervosismo que ela estava sentindo naquela hora, ela não conseguiu nem curá-lo. A única coisa que ela conseguiu fazer naquele momento foi simplesmente chorar de tão nervosa. Até a outra família começou a observar e ficar triste com a situação que estava acontecendo. Após um momento então, vemos que o nosso prota acorda no quarto dele sem saber o que estava acontecendo, e a dor de cabeça dele estava constante. Ele estava sentindo muita dor de cabeça naquele momento e se perguntava como ele tinha voltado para aquele quarto, já que a única coisa que ele se lembrava é que ele tinha usado a habilidade da Sylvie, que ele se fundia com ela. Então ele pensou que realmente tinha exagerado muito, que graças a Sylvia foi capaz de usar a habilidade Static Void para usar a sua fusão com a habilidade de dragão, e com isso ele foi capaz de temporariamente se separar do fluxo do tempo. Era uma habilidade de virada de jogo que só estava disponível para ele porque ele era um Legacy Timer, um domador de dragões, e foi literalmente a mesma habilidade que a mãe da Sylvie usou para salvar o nosso prota. Mas com isso veio um grande custo, e mesmo apesar dos seus grandes anos de treinamento, ele só foi capaz de usar sua habilidade por alguns segundos, sem sentir a repercussão severa, e além disso ele usou mais que o seu tempo limite, e também foi a primeira vez dele usando essa habilidade com outras pessoas, e considerando tudo, ele achava que ele teve sorte das coisas terem acabado só com ele caído inconsciente naquele lugar. Sylvia então conseguiu comunicar com o nosso prota e ela percebeu que ele tinha acordado, então ela estava na porta com a sua mãe, então ele disse que logo ele iria abrir a porta. E sua mãe tinha achado estranho, já que o médico disse que ele não iria acordar naquele dia. Porém, Sylvia entrou toda felizinha no quarto e realmente a sua mãe percebeu que ele estava acordado, enquanto ela continuava pulando em volta dele. Então ela disse que o médico tinha dito que provavelmente ele ficaria inconsciente por causa do choque, mas que ele iria acordar logo, e ela ficou toda feliz que o nosso prota estava acordado. Porém, ela tinha que dizer algo, já que ela achou muito estranho que o nosso prota ele ficou desacordado por 8 horas. Então ela ficou muito mais estressada ainda pensando nessa demora toda, enquanto ela continuava dizendo que se achava boba por reagir assim e ficar chorando novamente. Nosso prota então ficou meio triste de ter que fazer ela se preocupar novamente, e nesse momento nosso prota começou a ter mais dor de cabeça ainda. Então ela perguntou se estava tudo bem com ele, porém ele disse que não era nada, perguntando o que tinha acontecido depois que ele desmaiou para sua mãe. Sua mãe, então triste, começou a olhar dizendo que ninguém estava no seu estado mental normal, especialmente as crianças. Então o rei e a sua família pediram licença primeiro e se despediram. E o pai dele estava lá embaixo na sala de estar com o representante do rei discutindo o que tinha acontecido. Nosso prota então disse que ia ver com seu pai como estavam indo as coisas lá embaixo. Então sua mãe disse que iria dar uma olhadinha e uma checada na Ellie e dormir junto com ela nessa noite só por precaução. Então ela perguntou se realmente o nosso prota estava bem, e ele sorrindo disse que agora estava sim, então pediu que ela descansasse um pouco, pedindo também para Sylvie ir junto com a sua mãe descansar. Então ele começou a ouvir que o seu pai estava dizendo que algo como aquilo não poderia ser compensado com dinheiro, já que seu filho tinha sido quase morto pelo cavaleiro. Ele então, entrando na sala, se deparou com seu pai e um dos mordomos da nobreza que serviam ao rei.
Então, ele começou a perguntar se seu filho estava realmente acordado e se ele estava bem. E ele começou a perguntar o que tinha acontecido ali com o seu pai. Então ele apresentou ao representante do rei, que só jogou algumas moedas de ouro como um símbolo de desculpas, dizendo que aquilo tinha sido um pequeno incidente, enquanto ficava bem irritado. Então ele começou a se levantar e dizendo que aquele deveria ser Arthur Lewin, e ele era Jasper Cold White, que ali ele representava a sua majestade, para demonstrar as maiores condolências pelo que tinha acontecido, e junto com uma bolsa de ouro. Nesse momento, então, nosso prota pensou em atuar como uma vítima modesta. Ele então agradeceu por ele ter vindo ali, e o homem então começou a elogiar ele, dizendo que ele tinha uma boa educação. Então ele começou a dizer que falou ao seu pai que a maior parte do que aconteceu, mas ele também queria lhes informar que os 2 guardas que tinham atacado eles foram depostos, principalmente aquele mago que o nosso prota odiava. Então seu pai começou a perguntar se por causa de quase matar o seu filho, o rei deu só um tapinha nas costas deles e um aceno e deu tchau para eles. O homem então começou a dizer que seria bom se ele notasse que foi o filho dele que falou de forma rude na frente de sua majestade, enquanto os 2 começavam a se olhar com bastante ódio. Então o nosso prota decidiu interrompê-los, dizendo que estava tudo bem, já que não estavam errados também, e que ele tinha passado da linha. E além disso, ele não estava ferido, então decidiu que eles deveriam acabar com o assunto por ali mesmo. Então, entrando no assunto de ferido, ele perguntou ao Sr. Coldwright o que tinha acontecido com aquele mago que teve o joelho quebrado. Ele então começou a dizer que Sebastian perdeu a sua posição e o seu ferimento estava sendo tratado. Então começou a pensar se eles foram realmente capazes de descobrir o que exatamente tinha acontecido. Porém, o homem começou a dizer que assim que Sebastian voltou a andar, ele estava dizendo que foi ele que tinha infligido aquele ferimento, o Arthur. Mas então seu pai começou a gritar como sequer ele tinha feito aquilo, já que não fazia sentido nenhum, enquanto ele pedia por favor para deixar ele terminar de falar. Então ele continuou dizendo que foi o Sebastian que disse aquilo, mas julgando pela mana duradoura do seu cajado, eles acreditaram que a mana foi soltada pelo primeiro cavaleiro que agiu e então acabou ricocheteando e interferiu com o feitiço de Sebastian, que acertou ele mesmo. O nosso prota então, vendo a situação, ficou abobado, percebendo então que isso iria acabar dessa forma, se livrando então de tudo aquilo. Após isso então, o homem se despediu e foi embora. Porém, seu pai pegou aquela bolsa de moedas de ouro e entregou a ele, e disse que ele quase morreu por causa daquilo, e além disso, ele iria precisar daquele dinheiro quando começasse a se aventurar. Então, ele deveria voltar agora e descansar. Então seu filho Arthur agradeceu muito. Então antes de seu filho ir, ele disse a ele que ele tinha dado um belo soco naquele cavaleiro. E o nosso prota então ficou felizão com aquele elogio que ele recebeu do seu pai. Arthur então, voltando para o seu quarto e guardando aquele dinheiro, começou a pensar que ainda bem que a situação com o Sebastian tinha se resolvido sem problema nenhum. Mas isso não fazia ele consciente do fato de que naquele mundo ele ainda era só uma criança, mas iria ser diferente quando ele se tornasse um aventureiro, já que com aquela máscara, talvez ele pudesse se soltar um pouco mais. No dia seguinte, o pai do nosso prota e a sua família foram se reunir com os chifres gêmeos em um bar. E então, após isso, eles então perguntaram qual deles iria ser a pessoa que iria escoltar o nosso prota. O lanceiro então começou a dizer que infelizmente dessa vez ele iria deixar passar, já que ser babá não era realmente o seu forte, e com a sua personalidade, o seu filho poderia acabar matando ele enquanto ele estivesse dormindo em um dia normal. E todos então começaram a pensar e dizer que realmente com a personalidade dele o nosso prota acabaria matando ele. Porém o nosso prota só achou aquilo muito engraçado. Então o pai dele começou a dizer que na verdade ele esperava que o Durden ou a Ellen acompanhassem o Arthur, já que honestamente eles não poderiam oferecer muito, mas a Alice e ele estavam mais do que dispostos a compensá-los da maneira que eles pudessem, se eles fizessem isso por eles. Durden então começou a dizer que ele não precisava falar daquele jeito, já que todos eles eram família, e ali ele adoraria acompanhar o Arthur e vê-lo crescer. A Ellen então começou a dizer que ele tinha razão, já que devia saber que eles não fariam isso somente pelo dinheiro, e além disso, na última dungeon que
que eles fizeram, eles conseguiram um tesouro considerável. Porém, a pessoa que eles menos esperavam começou a levantar a mão e dizer que topava e aceitava. Era simplesmente a Jasmine, já que ela tinha muito afeição pelo nosso prota, e sem contar que ela aprendeu muitas coisas com ele. Porém, a sua amiga começou a dizer que ela detestava missões de escolta, até mais que o próprio lanceiro, que era o Adam. Porém, ela disse que estava tudo bem, já que era o Arthur que ela iria escoltar. A Ellie então começou a dizer que logicamente a Jasmine era a pessoa mais adequada para proteger o nosso prota, já que o Durden era especializado principalmente em feitiços defensivos para festas de cerveja, e eles começaram até mesmo a rir. E Ellie também começou a dizer que a proteção dela também não era muito forte. E além disso, a sua mãe perguntou a Jasmine se ela tinha certeza que ela queria fazer aquilo. E ela, feliz, começou a fazer uma cara fofinha e dar um joinha para a mãe do nosso prota. O lanceiro então, Adam, começou a dizer que apenas deveria deixar ela ir, já que ela é a única pessoa entre eles com uma afinidade elementar. E ela passou da fase laranja claro ano passado, e com o seu atributo do vento, ela provavelmente era melhor de fato para cuidar de Arthur. Durden então começou a dizer que concordava, e embora seja uma pena, pois ele também gostaria muito de acompanhar o Arthur, não faria muito sentido nosso prota aprender alguma coisa se dois deles fossem seus guarda-costas. O pai do nosso prota então disse que talvez da próxima vez ele pudesse ir. Então, nosso prota começou a conversar com Jasmine, dizendo então que estaria ao seu cuidado dessa vez, enquanto ela ficava bem feliz por cuidar do nosso prota. Após o final do dia, vemos que eles voltaram e retornaram para casa, e a sua irmãzinha tinha entrado e viu que a Lily estava treinando sozinha e começou a fazer birra dizendo que ela não deveria treinar sem ela, já que não era justo. Então, ela começou a se sentar perto de Lily para poder treinar junto com ela. Então, nosso prota percebeu que parecia que a Lily era capaz de meditar um pouco sozinha, mesmo sem ele colocar a mana nela agora. E a Ellie deveria ser capaz de acordar pelo menos no mínimo 7 ou 8 anos de idade, e se ela realmente tiver paciência para meditar, mas talvez fosse melhor que ela não acordasse muito cedo, já que ele não gosta da ideia da sua irmãzinha ter toda a atenção que ele teve por causa disso. Após isso, Arthur perguntou ao seu pai se eles poderiam rapidinho ir na casa de leilões, já que ele queria escolher uma boa espada para ele, já que da última vez que eles estiveram lá, ele não conseguiu. Seu pai, então, vendo que não estava muito tarde, concordou com a ideia. Sua mãe então disse para que eles não demorassem muito, já que ela iria começar a preparar o jantar agora mesmo. E quando eles chegaram lá, o pai e a mãe de Lilia estavam trabalhando na casa de leilões e estavam esperando por eles. E ainda por cima tinha sido a primeira vez que o nosso prota tinha visto eles depois do incidente. E ele foi confrontado com uma longa série de perguntas deles sobre a sua saúde, perguntando se ele estava bem. Mas ele fez o seu melhor para convencê-los de que ele estava bem e que também estava muito feliz por tudo ter acabado bem, mas mesmo assim eles não ficaram muito satisfeitos com o comportamento do rei em relação àquele incidente. Vincent até mesmo começou a dizer que apostava que os dois guardas que foram despedidos era algo apenas temporário, já que depois que as coisas se acalmassem, não iria demorar muito para que voltassem em suas posições. Até o pai do nosso prota pensou que iria acontecer a mesma coisa, porém o nosso prota, interrompendo, disse que eles não vieram ali por causa daquilo, mas sim que ele precisava encontrar uma espada antes de fazer o seu teste de admissão na guilda dos aventureiros. Então, Vincent disse que tinha quase esquecido daquilo, dizendo então ao nosso prota que poderia levar algum tempo para ele encontrar algo que ele gostasse, mas ele estava livre para vasculhar tudo por ali. E sem contar que aquele armazém possuía muitas coisas e muitos itens, fazendo então o nosso prota ficar até meio perdido com o tanto de coisas que tinha lá. E por hora ele ficou muito feliz, mas passando alguns minutos ele ficou bem decepcionado, já que isso parecia quase impossível, já que tinha tantos tipos diferentes de espadas, mas nada que ele desejasse. E sem contar que naquele mundo existiam muitos guerreiros que usavam só uma espada de 2 mãos. E existiam muitas espadas grandes, que faziam o nosso prota ficar até meio pensativo, fazendo então com que sua busca por uma espada confiável e que ele pudesse usar com seu corpo pequeno
tivesse dado poucos frutos, encontrando até mesmo batirangues naquele lugar. Então, após isso, nosso prota ficou tentando desistir e talvez encontrar uma arma mais única nesse meio tempo que ele estava brincando lá. Mas tudo que ele fazia parecia até mesmo meio estúpido. A Sylvie então começou a procurar algo e o nosso prota foi em direção a ela perguntando se ela tinha encontrado alguma coisa. Ela então puxou um pedaço de madeira enquanto sorria bastante, demonstrando que tinha algo naquilo para o nosso prota. Então ele percebeu que era só um pedaço de pau e não era bem o que ele estava procurando. Porém, ele disse que estava ok e levantou aquilo e não sabia o que ela queria com um pedaço de pau, mas no momento que ele levantou, ele percebeu que era pesado e o equilíbrio estava estranho por apenas um pedaço de madeira, pensando então que quase parecia como se fosse uma espada, e ele então percebeu que era realmente uma espada, mas ao tentar sacar, ele não conseguiu, se perguntando então se talvez ele precisasse envolver com mana para poder usar. Então nosso prota, se concentrando, tentou usar bastante mana para poder sacar aquela espada, mas nada tinha acontecido, e ele continuou a testar a sua teoria utilizando todos os elementos à sua disposição, até mesmo o relâmpago, mas aquela espada continuou presa independente do que ele fizesse. Pensando então que talvez haja somente uma determinada afinidade elementar que abrisse aquela espada. Ele então já estava ficando sem ideias do que fazer, já que se não era um elemento específico que a desbloqueava, então começou a pensar o que poderia ser. Então ele começou a olhar para o seu braço e lembrar da marca da Sylvie que ele estava escondendo. Ele não acreditou que poderia ser realmente aquilo. Então ele se concentrou por um tempo e ativou a marca da besta e simplesmente, clique, a espada abriu. Nesse momento, para o nosso prota conseguir abrir aquela espada, ele simplesmente usou a força da Sylvie para então abri-la, e ele conseguiu abrir e viu que a mana era simplesmente estranha. A espada formava um tipo de mana azul e era totalmente diferente de qualquer espada que ele tinha encontrado por aí. E enquanto ele olhava para a lâmina, ele não parava de pensar o quão bonita aquela espada era, e era bonita demais para ser considerada uma arma. Porém, o peso dela ainda não era bom para o nosso prota, já que ele começava a tropeçar, e ambas as espadas e bainha eram muito pesadas para ele usá-las apropriadamente. Então, ele pediu desculpas à senhorita Hestia e partiu então um barril com aquela espada, e viu que ela realmente era muito afiada. Porém, o nosso prota, vendo ela mais de perto, viu que tinha algo bem escrito e começou a ler. Porém, nesse momento ele tomou um choque e a espada simplesmente caiu no chão. Então a Sylvie perguntou se estava tudo bem com ele e ele respondeu que sim. Mas ele disse que de repente ela começou a fazer aquilo com ele. Porém, a marca de queimadura do nosso prota começou a desaparecer. Ele perguntou o que estava acontecendo com aquela espada. Após isso, então, ele começou a erguer ela e viu então que o peso e o equilíbrio dela tinham mudado completamente. Basicamente, era uma espada que crescia dependendo do usuário. Ele então começou a usar a espada mais uma vez com todas as suas habilidades e percebeu que o tamanho e o equilíbrio dela para ele eram perfeitos. E mesmo com acesso às melhores armas, ele teve espadas inestimáveis na sua mão por dezenas de anos, e mesmo assim, ele nunca sentiu uma que combinasse tão perfeitamente com ele quanto essa que ele estava usando agora. Então ele decidiu tentar partir o barril mais uma vez, só que dessa vez ele partiu o barril inteiramente no meio, ficando muito feliz com a Tramontina que ele tinha acabado de adquirir. Enquanto isso, ele pensava que era extremamente raro, já que houve poucos casos em que poucos artífices mestres foram capazes de criar cajados e varinhas que tinham a habilidade de se ligar a um único usuário. E aquela arma iria basicamente se calibrar, permitindo ao nosso prota manipular a mana entre mestre e a arma. Então ele nunca leu nada sobre aquilo, onde uma arma tinha a habilidade de se ligar ao usuário, mas só sobre cajados. Então, ele queria saber quem tinha criado aquela espada, já que ela tinha uma marca escrita WKIV, mas não tinha o nome certo. Seu pai então estava procurando por ele e tinha entrado na sala e disse que eles deveriam ir, já que estava ficando muito tarde. Então ele pediu só mais um minuto, pegando uma espada que se adequasse ao tamanho dele mais ou menos, e disse que aquela preta deveria servir. Então ele se apressou
enquanto a Sylvie debochava dele, e ele realmente disse que ela estava certa. Então, após isso, ele mostrou a espada para Vincent e seu pai, dizendo que tinha gostado daquela, e disse que não era chique como as outras espadas, mas ele começou a gostar dela depois de algumas balançadas. Vincent então disse que aquela espada tinha sido posta para leilão em uma das menores barracas algumas vezes, mas ninguém tinha querido ela. Então, seu pai, vendo ela, decidiu testá-la, e testou por um certo tempo. Então o Vincent perguntou o que ele achava da espada, e ele começou a dizer que poderia dizer que a distribuição de peso estava um pouco ruim, porque o criador estava tentando fazer ela de uma forma leve, mas para o tamanho do Arthur, ele achava que deveria ser bom para ele. Mas a intenção do nosso prota não era nem mesmo usar aquela espada. Então, o pai dele perguntou o que era aquele bastão que ele tinha pegado. E Vincent começou a observar também, porém ele não sabia como agir naquela situação, pensando que deveria ser bastante paciente e calmo. Então começou a dizer que tinha tropeçado naquilo no caminho de volta, e era bem duro e pesado, então ele pensou que seria uma boa ferramenta para poder praticar. Então Vincent disse que nunca tinha visto aquilo e não se lembrava daquilo naquele lugar, e perguntou se poderia dar uma olhada, e Arthur aceitou claramente. Então ele perguntou à sua fiscal se ela realmente sabia ou se havia algum arquivo sobre aquele bastão. Porém, ela se lembrava daquele bastão e era um dos mercadores deles que tinha dito uma história bem peculiar sobre um velho senil que jogou isso para ele, dizendo algo sobre ninguém ser merecedor. Então, eles tiveram muitos inspetores analisando aquilo no caso, porém parecia que era só um bastão duro e robusto, mas era um pouco estranho, e talvez eles até mesmo conseguissem achar um profissional de tier alto para dar uma olhada. Porém, o nosso prota pediu desculpas se fosse algo valioso, enquanto também dizia que seria algo muito bom de se ter. Então o nosso prota começou a apelar, chamando ele de tio Vincent, na intenção de conseguir aquele bastão. Então ele simplesmente cedeu e disse que não tinha nada que se desculpar, e isso era só algo que estava juntando poeira ali. Nosso prota então saiu feliz com seu bastão e a sua espada, e disse que teve sucesso na missão, enquanto o Vincent apontava para o seu pai, dizendo que ele tinha chamado ele de tio. Após um tempo então, o nosso prota comemorou seu aniversário, e ele agradeceu a todos por aguentarem ele por mais um ano. Então sua mãe disse que não acreditava que ele já tinha 9 anos de idade. Então, Vincent decidiu chamar o pessoal do buffet para que todos eles pudessem comer bastante, e quem se agradou mais disso foi a Sylvie, já que ela iria comer bastante naquele buffet, e também os chifres gêmeos estavam presentes, né? As comidas que estavam sendo servidas naquele aniversário eram muito elegantes e ao mesmo tempo muito gostosas, e a Ellie começou a dizer que aquilo não era um museu e que todos deveriam colocar a mão e se alimentar muito bem. Vemos então que todos começaram a se alimentar e se divertir muito naquela festa, e fazendo até mesmo brincadeiras e até mesmo magia de vento para divertir naquele momento. Eles então começaram a contar histórias e disseram então que agora era a vez de Duddy, e o lanceiro começou a dizer se ele se lembrava da vez que a parte de trás da sua calça começou a pegar fogo e ele teve que voltar para a cidade cobrindo todas as suas partes mais íntimas, deixando então o homem todo envergonhado. Porém, então, a Jasmine começou a segurar uma faca e disse que parecia que ele tinha esquecido da vez que um monstro começou a se esgueirar para baixo dele enquanto ele estava se aliviando na dungeon, na intenção de cortar você sabe o que. Então todos começaram a rir naquele momento e ele ficou todo envergonhado com aquela situação. E o nosso prota conseguiu se divertir bastante nesse aniversário que ele teve. Então, após isso, no final do dia, agora que eles tinham terminado de jantar e de humilhar o Adam completamente, era a parte dos presentes. Então sua mãe e seu pai deram a ele feliz aniversário, e dizendo que aquilo era um presente dele e da sua mãe. E aí ele começou a dizer que dela também. Então ele agradeceu a Ellie e perguntou se poderia abrir. Ele abriu então,
viu que era realmente algo incrível, e a sua mãe disse que era couro de um animal bem raro, que o seu pai caçou e esfolou pessoalmente e imbuiu um feitiço de Helin inferior em cada uma das gemas. Basicamente, cada gema carrega um feitiço de uso único, que ele percebeu que seria uma boa ideia como medida de segurança. Se ele quebrar uma daquelas joias, simplesmente ele se cura se ele estiver em algum momento de perigo, sendo então um presente top. Ele então abraçou eles dizendo que amou muito aquele presente. Então o Vincent começou a cortar a cena, dizendo que agora era a sua vez. Ele então se ajoelhou brincando, pedindo o nosso Prota em casamento. A sua esposa então deu um tapão na cabeça dele, enquanto ele concordava e dizia que ninguém ali apreciava um pequeno espetáculo. E de qualquer forma, ele disse então a Arthur que aquele presente era para ele e para sua mãe. Eles começaram a dizer que enquanto Arthur usar o anel, a sua mãe Alice com a gema que tem no outro anel, quando os níveis de mana do Arthur ficassem fracos, eles então perceberiam recebendo um sinal. Enquanto ela dizia, sua mãe agradeceu muito a ela. E ela, porém, disse que infelizmente os anéis não conseguiam fazer muito mais do que isso, mas eles acharam que seria algo que traria paz à sua mãe. Então sua mãe agradeceu muito a eles, enquanto seu pai também estava muito feliz por aquilo. E o nosso prota disse que aquele anel parecia mais como uma espada de 2 gumes, que por outro lado, isso poderia libertar sua família de ficar constantemente se preocupando com ele, mas isso também poderia manter ela constantemente tensa, esperando o anel ativar. Os chifres gêmeos então começaram a se perguntar como eles poderiam superar aquela. Então, ele começou a dizer que já que o filho dele era muito forte, eles só pensaram na mesma coisa que a família Hellstian. Eles então entregaram 2 pergaminhos, dizendo que o monstrinho não precisava de nada para se fortalecer. Então eles pensaram em algo para a família toda. Aquele basicamente era um pergaminho de transmissão de som. E ele começou a dizer que não iria brincar o quão caro foi aquilo. Então recebeu um chute e começou a ficar quieto. Então ele disse que de qualquer forma, com aquilo, eles poderiam ter um recurso de comunicação de uso único, em que ele achava que combinaria muito bem com os novos anéis que ele tinha recebido. E só infundir a mana no pergaminho, Arthur iria gravar uma mensagem, e uma vez que a mana de Lewin recebesse a mensagem, ela poderia responder. E depois de confirmar que a mensagem foi realmente retransmitida por Arthur, os 2 pergaminhos iriam se transformar em cinzas, que fez com que todos ficassem maravilhados com o presente. Seu pai então se aproximou dele, dizendo que amanhã seria o grande dia que ele iria se apresentar como aventureiro. Então sua mãe abraçou ele, dizendo que ele deveria prometer que iria ficar seguro, e não importasse o ranking que ele tirasse ou quão rico ele ficasse, ele deveria ser capaz de ficar seguro. Então ela disse que ele só deveria ficar a salvo enquanto chorava, e o nosso prota também ficou muito feliz de ter uma família tão completa e incrível assim. Terminando então a festa, todos eles se despediram e foram embora. A Jasmine então acenou o nosso prota e ele também acenou de volta, e após tudo isso, todos eles foram descansar e dormir. Então o nosso prota esteve nesse momento sentindo isso por um tempo, mas agora, enquanto adormecia, ele sabia que ele tinha uma família agora e tinha pessoas que realmente o amavam, e ele tinha um sentimento que ele não queria nunca desistir daquilo, e que também ele iria valorizar aquilo e lutar por isso se fosse necessário. E era por isso que ele precisava melhorar mais e mais. No dia seguinte, vemos que ele estava tendo uma disputa com a Sylvie, já que ela não queria de jeito nenhum tomar banho, e ele começou a dizer que ela já deveria estar acostumada com aquilo. Então a Sylvie começou a usar mana em suas patinhas. O nosso prota então começou a disputar, percebendo que agora ela estava querendo usar a mana, então tinha sido ela que pediu por aquilo. E ela tentou até fazer uma carinha fofa na intenção de não tomar banho, porém o nosso prota também começou a usar mana e lançou ela para o alto, e ela foi caindo em câmera lenta. Bem triste com aquilo, porém o nosso prota não estava nem aí, já que ela estava fedendo bastante e precisava tomar um banho. Então após isso ela simplesmente caiu na água. Após então a Sylvie tomar aquele banho e ele também, eles se arrumaram então com seus equipamentos, e o nosso prota estava bem organizado e bem preparado para o combate. Seu pai disse até mesmo que ele estava parecendo com um aventureiro de classe S.
dizendo então a ele que sabia que ele era forte, mas ele não deveria se achar, sabendo seus limites, e quando as coisas ficassem difíceis lá fora, deveria confiar na Jasmine. E ele disse que iria sim, porém a sua irmãzinha chegou a ele e disse que não queria que ele fosse embora, fazendo até a sua mãe se emocionar mais um pouco e escoar algumas lágrimas. Então, ela começou a dizer à sua filha que a Sylvia e o seu irmão iriam voltar antes mesmo dela perceber que eles saíram. Porém, ela continuava insistindo que eles deveriam ficar. Porém, o nosso prota chegou bem perto dela e disse que sabia que ela era uma menina bem crescida agora. E ele tinha um trabalho importante para Ellie e que ela deveria proteger a mamãe e o papai enquanto ele estivesse fora. Então ela abraçou ele fortemente, dizendo que ela esteve praticando muito e juntou muitas luzinhas agora, e ela podia protegê-los, chorando bastante no braço do nosso prota. E ele só pensava que ele tinha perdido tanto da vida da sua irmã. Ele sabia que há pouco tempo que ele tinha passado ali não foi o suficiente, mas para proteger todos eles, esse era um passo que ele tinha que fazer. Então ele se despediu de todos, e enquanto ele partia, sua mãe disse que não era para ele esquecer de manter o anel. Então após isso, o nosso prota foi embora, mas após ele ir, a sua mãe naquele mesmo instante já começou a chorar. Então ele encontrou Jasmine para começar a sua aventura.